É Carol Bobo e Jobó. Bem, dia de preparo a Jobó. Kosiewe, Kosieorixá, Beniewe, Beniorixá. A folha, ela está ligada ao ramo, a tori, que está ligado ao tronco, que veio da raiz, igi, igi a árvore, ibigi, a árvore familiar. Né? Eu acho assim um papo bem suave, eu quero discorrer sobre esse assunto e falar bem de boa. Né? Ibilé, raiz familiar, Igbi, árvore da família. Família. Né? Volto sempre a mesma coisa? Sim. Por quê? Para a gente fixar melhor isso. Né? As árvores têm uma posição muito grande. Primeiro montículo de terra criado, né? E daí o coquém veio, ciscou, espalhou essa terra e por orgulho e sabedoria, Igberagá, Ti e Bom, Olodumare fez sua primeira criação da vida fazendo a árvore. E essa árvore, chamado Iroko, né, a árvore mais importante no culto, porque ela é considerada o pai de todas as árvores. Né? O pé de Iroko, aquele que no Brasil só tinha 10 exemplares, hoje tem 9. Um estava no Ilê Axé de Olga do Alaqueto, que quando ela faleceu alguns anos depois, o Iroko caiu. Olga de Alaqueto era de Oiá e Iroko, feita na África, e foi com um missionário para a África, ficou e voltou como Yalorixá. Então, assim, essa árvore é muito importante no culto, porque é a árvore que trouxe a sustentação para a descida dos outros orixás. As divindades que aqui estavam, que já teriam chegado a mando de Olodumaré, que era Aganju, Eborá, o centro da Terra, a esfera Issu, bola. Isso também é inhame. A bola de ferro, circulada pela lava de Aganju, criou o magnetismo, propiciando que a vida então se instalasse. E daí foi a primeiro ato, Shedá Igberagá Atiobon Olorum Shedaigi, criou pela glória, orgulho e glória e sabedoria de Olorum. Olorum criou a primeira árvore, a primeira vida, com a primeira semente. Disse que toda grande árvore um dia já foi uma pequena semente. Até mesmo o mais alto baobá começou com uma pequena semente. Então, respeitamos aquele que está começando no ritual e temos como direito e obrigação de transmitir a eles esse conhecimento. Né? Então, o parco conhecimento que temos, devemos dividir com aquele que agora está chegando, conhecendo o mundo. Quando se fala do Icomodiadê, né, do Icomodiadê, existe essa ruptura, essa cisão com o útero para o mundo. Então, no Icomodiadê, ele é apresentado a todas as coisas, os elementos e a vida. Né? A pequena semente vai se tornar
uma grande árvore. A pequena criança se tornará um grande homem. Homem no sentido geral. Homem, ser humano, pessoa, homem, mulher. Né? Então vamos falar sobre as nossas árvores. Iroko, né, a Iroko Amelia Celsius, é a primeira árvore, pai de todas as árvores, a árvore do Runti. Eu vou dar uma lidinha aqui, que eu gosto de me aparecer um pouco, né? O Runti, a paineira, né? A ceiba espiciosa, ela seria a árvore fêmea, né? A Iroko, ligada às mulheres. Existe inclusive um ritual com relação a essa árvore, né? Onde as mulheres louvam, né? Louvam a paineira, que é aquela folha ali, ó, aquela de cima. A outra é um salgueiro, essa aqui é um louro, que aqui no sul nós substituímos por várias folhas, né? Substituímos o acocô com a folha de louro, que não temos acesso. Existem umas folhas de ficus, né? Ficus insípida, ficus indolátria, que, sabe? Aquele figueira do diabo que tem tudo quanto é canto, que nasce nas praças, jardim, que quando tu vê, pá, nasce uma árvorezinha ali, quando tu vê tá uma árvore gigante. Inclusive aqui apareceu duas, três, né? Esse ficus insípidas ou ficus indolátria também pode substituir a folha do acocô, né? Que é colocado no chão dos barracões para o orixá não pisar diretamente na terra. Mas isso aí é um aô, né? Temos o baobá, né? A Dansonia digitata, pelo seu descobridor, e a filha dele, a Dansonia digitata, que é a árvore das Iamis ou Xorungás. Yaunlá vive no oco dessa árvore, em tronco, aonde proliferará as crianças. A raiz representa a ligação com o Orum. A Ie foi solo fértil para o desenvolvimento das sementes, que teoricamente teriam brotado do Orum. Semente levada ao vento cairá em uma terra fértil e essa proliferará. Então a raiz representada do baobá representa a família. Inclusive existe uma história em Elmina, né? Eu acho que é no Porto de Ajudá, que quando as famílias inteiras escravizadas tinham que vir para o Brasil ou levados para outros países, os feitores que conheciam a ligação espiritual que essas pessoas tinham com suas famílias faziam com que elas dessem voltas em sentido anti-horário para romper o vínculo com as famílias, porque elas nunca mais retornariam àquela terra. Isso era uma crueldade muito grande. Também disse que a árvore do esquecimento era para que todas aquelas pessoas que vinham do conhecimento em Baorixá lá deixassem esse conhecimento para que os carapálidas, os brancos, naquela época, não usurpassem também a sua cultura e o seu conhecimento. Eu vejo pelos três ângulos. Primeiro, o fato da crueldade, faziam com que eles rompessem os vínculos familiares. Isso era cruel. Né? Deixava claro que ali não teria volta. Disse que seriam 7 voltas para as mulheres, 9 para os homens. Tem outras pessoas que contam que foram 13 voltas, que é um número mágico ligado a Iroko. Né? Mas Iroko seria uma outra árvore. Isso seria no baobá, que existe lá nesse porto. E eu vejo também que as pessoas em preservação do axé faziam isso para que houvesse o esquecimento, aonde nasceu o lapso de tempo e espaço, na ocupação, que aqui no Rio Grande do Sul é muito respeitada.
né? Então isso tem um fundamento. O fundamento vem lá de África, além do Atlântico, na nossa outra porção de Ará, né? Da onde veio as nossas origens, sendo que, cientificamente falado, a vida nasceu em África, não se sabe exatamente em que país ou que parte do continente africano, mas todos somos de origem africana, então todos nós temos a ligação com o axé, com a raiz familiar, que é do baobá, a Adansonia digitata. Né? E existem muita proliferação dessa árvore na África, existia. Inclusive disse que tem muitas árvores que já estão sucumbindo. Essas árvores viveriam 6.000 anos, até 6.000 anos. Por isso, seria a árvore da longevidade, aonde uma pessoa que fosse sepultada dentro do baobá viveria como Iwi, fantasma, Iwi, Iwa, um fantasma com um bom espírito e viveria enquanto essa árvore vivesse. Existem até alguns filmes que fizeram sobre isso, né? Mas não vou fazer referência porque não tem a ver com o culto. Né? Então temos a paineira, que é a ceiba aspiciosa, que seria um iroco. Bem, falando sobre iroco. Todas as árvores são ligadas por raízes, por vento ou por polinização. E os fantasmas podem habitar sobre as folhas do iroco e os fantasmas femininos iuís podem habitar sobre as folhas da paineira, que chama runtim. Assim, gente, não sou dono da verdade. Estamos falando hoje bem de boa, discorrendo sobre o assunto. Né? Então, momentos que eu for dar a minha opinião, vou dizer essa é a minha opinião, essa não é a minha opinião, isso eu ouvi, contaram, tá lá. Né? Então, aqui no Brasil nós temos também a mamica de cadela, a árvore de bulbo. Né? Essa árvore de bulbo, né? Brassinium gaudichaudin trecum. Talvez eu esteja falando errado. Ela se assemelha ao bulbo do baobá, mas é também uma árvore ligada às Iamiso churungás. Né? Temos a seringueira, a ave brasiliensis, Aveae brasiliensis, que também foi colocada no Congo, foi colocada em outros lugares da África, que causou também pelos brancos uma grande destruição, onde os negros tinham que trabalhar em regime de escravidão dentro da sua própria terra. Isso também é cruel. Então temos essas árvores que são consideradas sagradas. Mamica de cadela, seringueira, gameleira. Gameleira no Brasil, ficus insípida. Como não tinha-se acesso à Melícia excelsior, que ela não proliferava no Brasil por causa do clima, né? E era difícil de trazer exemplares dessa planta nos navios, né? A gameleira branca, a gameleira vermelha, existem várias qualidades de gameleira, né? A Ficus gomeleira, ou a Ficus insípida, né? Ficus indolátria, e tem vários ficus, que são da família do ficus, aonde tem essas definições. Branca, gameleira, ficus insípida, tem várias plantas em si. Aqui no Brasil tem um evento de umas certas plantas que eu acho muito interessante. Por exemplo, o cajuzeiro, né, em África chama Igi-awo-awo, ou Igi-owo-owo, que seria o mais correto dizer. Árvore, dinheiro, dinheiro. Né? Porque essa árvore faz com que você venda suas frutas ou suas castanhas e você ganhe dinheiro. Árvore do dinheiro. Né? Mas nós temos também a nogueira, a Juglas regia, que também é considerada um
ouô, um igui ouô. Temos a pecaneira, né? A noz pecan, a Caria inlindinensis, que também é um igui ouô, a árvore do dinheiro, né? Ordalho eu vou falar no final. Ordalho é uma circunstância. Disse que o Iroko é um iguiordalho. Um ordalho, porque ele vai fazer com que a gente vá para o primeiro Orum Salé, esse Orum Salé, primeiro Orum de baixo, onde o Onibodê nos recepcionará, abrirá a porta e seremos julgados. Depois eu vou falar sobre ordalho. Né? Então temos Igiroko, Igirunchi, né? E temos umas árvores que são consideradas sagradas por adequação. Né? Que nem nos Estados Unidos nós temos a Populus. Populus é o álamo. Né? O Populus tremulantes, ou Populus tremuloides, que seria a árvore do julgar. A árvore cujo um atori, né? Um inchã, a toria é uma árvore, desculpe, né? Cujo o inchã, o galho, o ramo ou a estaca mataria mortos-vivos. Os americanos têm muito medo de zumbis, medo de zumbi, porque eles consideram que na nação Jeje, os lucumes que lá foram faziam as pessoas serem mortos-vivos. Existe isso, né? Se vocês lerem o livro A Ilha da Magia, vocês vão ver essa história do pó de zumbi, né? Que era feito com bufos marinhos, um sapo do mar e uma série de outras folhas e elementos, aonde zumbificava as pessoas. Existem histórias no Haiti de zumbificação, no tempo de Papa Doc, Baby Doc e aí por diante. Mas isso é uma outra circunstância. Né? Acho que vocês deveriam ler esse livro, ou ao menos ver o filme Serpent of the Rainbow, A Serpente do Arco-Íris, que fala também sobre o pó da zumbificação, né? E a estaca do Populus tremulantes, ou Populus apenas, que é o álamo, poderia matar. Bem, poderia matar qualquer um se enfiar a estaca no coração, né, gente? Então, que nem diz, o vampiro tem que cravar uma estaca no coração e cortar a cabeça. Qualquer um morre desse jeito também, né? Temos um outro tipo de Populus, né? Que seria o feijão de calabar. Feijão de calabar. Ela não é bem um Populus, é uma datura. Datura hipexia. Ela vai deixar você perturbado. Datura inóxia. Anóxia. Ela vai tirar o oxigênio do seu cérebro e vai matá-lo. Né? Então, a datura, usada muito em ritos no México principalmente, leiam Carlos Castaneda, né? A Erva do Diabo, ou O Segundo Círculo do Poder, Uma Estranha Realidade, Viagem para o Infinito, fazendo uma referência. Né? Ele fala muito sobre o peiote, sobre uma série de outros químicos que induzia as pessoas ao transe dentro do culto tolteca, né, mazateca, aonde eles entravam num outro plano, que é a datura inox, a datura hipexia, ou então algum dos cânhamos, ou como chamam, marihuana, a canabinoides, né, os hidros canabinoides. Então a datura, feijão de calabar, feijãozinho, a bolinha que ela dá, mata. Né? A trombeta de anjo, que é a datura inoxia e hipexia, ela também causa uma perturbação muito profunda, mentalmente. Né? Então são árvores perigosas, são árvores do perigo. Tem árvores de irê, de boa sorte,
Cherô, de calmaria, e árvores e plantas, eueico, folhas de morte. Então, assim, o que pode ser remédio, da maneira errada, pode se tornar veneno. Né? Uma folha que é para banho não pode ser tomada, porque ela vai te matar. E daí depois vão dizer, ai, Mãe de Santo, me deu tal coisa, me deu coceira. Se você é alérgico, tome cuidados, né? Tem que ter esses cuidados. Então, fazendo uma revisãozinha desse primeiro parte, né? Pela honra e glória e sabedoria e beraga, ati e bom, nimolé e luz, tiolorum shedani, okan laie igi. Criou a primeira vida, que foi a árvore, que trouxe os orixás para o mundo, que depois fez o Silbaobá, que trouxe a Mio-Xorungá, e essas trouxeram a vida em si com sua corte. A grande mãe, Yadu, Lá, Yaleé, e assim por diante. Não vamos falar de Aó, vamos falar de árvore. Hoje vai ser o dia da árvore. Então, essas plantas vieram. Existe uma coisa, né, em ciência que diz que a planta autopolinizada e a planta que precisa de polinização. Então se diz que o iroco, né, o iroco é a planta macho e a runtim a planta fêmea. Né, a ceiba e a melícia. Né. Engraçado que elas têm nome feminino. Né. O baobá também é chamado de calabaceira, né? A paineira, a ceiba espiciosa e o iroco milícia excelsior. Então eles precisaram fazer essa junção. Oin, a abelha, a qual transmite e poliniza a maior parte das plantas. Os pássaros, leiés, plantam essas plantas, comem seus frutos, defecam e essas plantas nascem em muitos outros lugares. Então é um ciclo interminável. Diz uma pesquisa que se as abelhas desaparecessem, em 7 anos o mundo estaria morto. Acredito que não existiria polinização. Né? Mas acredito também na mente humana que vai evitar que as abelhas morram e vai criar uma forma de polinizar. Né? Já existe polinização cruzada. Né? Então nós falamos aqui, né? Igbi, Igi, Ibi, a raiz familiar, Ibilé, raiz de família, Iroko, né? Igiroko, ou Igiroko, Iguroko, né? Que é a Melícia Celsius, né? Manigi, Atori, Igiatori, Guaxuma. Guaxuma é a planta que a gente conhece ela aqui. Né? O Igiatori, Biribiatori, Biribiatorio, Auimbé, Irumalé, Onibababa Imbaró, Onibababatoru, Babacuricã, Ebiribiatori, 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 Ibiribiatori, Ibiribiatorio, Onibé, Orumalé, Onibababa Imbaró, Onibababatoru, Babacuricã, Bibiatori. Então, o atori, né? A Glyphaca lateriflora Abraham, árvore muito poderosa, seu tronco, suas ramas, suas folhas e suas raízes, usada para fazer muitas indumentárias e muitos fetiches e heróis de orixás, como o pau-xoró, como o ibirim de Nanã, o xaxará, o boatori, o inxã, que o Xodian carrega, o qual o Oiá também tem domínio, Ogum também tem o seu inxã de Atori, né? Que são todas aquelas histórias de divisões da terra,
né, da Pangeia, quando o Shogun dividiu a Pangeia, sua espada quebrou e Ogum apresentou então o ferro e dividiram os lugares, como o culto no rito do Elemerê, no qual o Oiá fazia o macaquinho do pelo vermelho assustar todo mundo e Ogum foi lá, vestido de Aparacá, assustou o Oiá e as mulheres, tocou ela, partiu ela em 9, ele foi tocado pelo Inxã dela e foi dividido em 7, e a origem então dos seus nomes, Yamessan e Ogum Medjay. Mas isso é outro awol, que já tem um vídeo sobre isso. Então, temos o atori, a árvore importante, baobá, mamica de cadela, seringueira, gameleira, a garcinha cola, que é o orobô, que é o fruto que representa a amizade. Quando se come, né, com a Jenny Orobó, começa doce e acaba amargo. Né? Então, o orobô é uma planta muito importante dentro do culto, assim como o obi. O obi tem uma história muito particular dele, que diz que o obi era um algo, alguém, um ser. E esse ser era muito paupérrimo. E recorrendo a Urumilá então ensinou a ele os ebós, os preceitos de seus ebós, e ele se tornou muito poderoso. Muito poderoso. E então, Orumilá pediu que Exu, Agaramagô, o mensageiro, Orumilá, também pode ser chamado de Oxê Oturá, fosse até a casa Lé Obi. Estava falando de Orobô, pulamos para o Obi, né? Porque Orobô vem em seguida. Né? Então, chegando lá, Exu resolveu fazer um ardil. Ele gosta de uma piada, né? Se metamorfoseou num mendigo. E não conseguiu passar do portão porque o Obi, não permitiu e proibiu-lhe a entrada. Depois ele veio de novo, o Obi fez a mesma coisa, veio de novo, o Obi fez a mesma coisa. Então Exu voltou até Urumilá e falando a ele sobre o caso. Urumilá foi até Obi e fez o mesmo. Quando Obi escorraçou o mendigo, Orunmilá e seu fiel mensageiro, a palavra escudeiro eu acho tão legal, né? No caso iorubanizado. Né? Fiel escudeiro lembra a Idade Média, a Idade das Trevas. E daí Orunmilá e seu fiel companheiro Exu se transformaram em orixá. Obi fez todo mise-en-scène. Orunmilá então disse a ele, Obi, você também fazia parte dessa gama de infelizes, de solitários, de abandonados, e os caminhos do seu destino foram dados através dos cauris, aonde você aprendeu e superou e se superou. Mas você não deveria ter esse comportamento. Então, a partir de hoje, você servirá a qualquer cabeça. Diz que um dos primeiros ritos no Brasil, que é da Obi com água, que quem comer do Obi nunca passará fome na sua vida. Obi de 4 partes, abre, tira a sementinha, joga para trás ou põe num lugar específico, ou entrega ao Bale, ou o Bale que está executando a oferta do Obi, recolhe de outra maneira. Diz que se a sementinha é tirada, que representa os ancestrais, que se você plantar do Obi, é para plantar a sua árvore de ancestralidade. Então, eu ouvi por aí que tira a sementinha e se a pessoa tem a mãe morta, bota embaixo da unha do dedão esquerdo. E se tem o pai morto, bota na unha do dedão direito. Daí vocês vão dizer, se tem os dois pais, corta a semente no meio e bota uma em cada unha. Inclusive o dedão é muito preservado no ritual do candomblé, onde ele não pode receber o edé,
porque tem que se dar a satisfação aos ancestrais antes da obrigação, não no dia, né? Então tem que se dar o, o louvor antes, os respeitos são dados antes. Então, esse é um babadinho que a gente ouve por aí sobre o Obi. Então, o Obi passou a ser um dos primeiros a ser apresentados ao Ori. No Brasil é uma forma de iniciação, é o primeiro ebó. Em África, no Icomojadê, no batismo, a criança é apresentada ao Obi. Obi, ré, ré, o, aqui está seu Obi. Ele não te fará mal, ele não te deixará passar necessidade e ele te ligará aos seus ancestrais. Né? Então, falamos do Orobô e falamos do Obi. Né? O Orobô Garcinia cola, é o nome científico dele, a fruta que equivale à amizade, começa doce e termina amarga, é oferecida a muitos orixás zebrós e servidas inteiras, esmagadas, preparadas no mioró, e aí por diante. Né? Então nós falamos de árvores de predominância masculina. Só a runti, a mamica de cadela, né? As outras árvores são de predominância masculina. O baobá, não, o baobá é extremamente feminino. Né? Então vamos agora falar do obi. O obi, a acuminata cola ou cola acuminata, né? É uma árvore ligada ao culto das eleias de Yami Xurungá. Ligadas a Oxalá, porque seu fruto é branco. Né? Ligada aos ancestrais com a semente que simboliza a ancestralidade. Disse que aquele que louvar Yami Oxorungá embaixo, ou no tronco, ou nas raízes, da Acuminata cola, do Obi, receberá toda a felicidade que ali pedir. Né? Nós temos uma outra árvore que é pouco falada aqui no sul, né? É Iguiarin, ou Iaarin, né? Que é a araticuna de areia. Engraçadamente, né? O nome dela é Anona senegalensis, né? Porque ela teria predominado lá no Senegal. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos, inclusive aqui no pátio tem uma árvore dessas. Né? A nona também é chamado em espanhol. Né? A nona é a fruta pão, a fruta do conde e araticum, ou iriticum. Araticum de areia, a nona senegalensis. Perigosa árvore, a árvore da destruição, diz que tudo que se pedir com mau coração, embaixo dessa árvore Yami atenderá gravemente. Essa árvore é muito interessante, tá? É uma copa imensa e tudo que tiver embaixo morre, porque a sombra dela, né, não permite que nenhuma outra planta prolifere abaixo dela. Nem mesmo, às vezes, a grama. Isso é bem interessante. Talvez seja por isso esse análogo com essa planta, a araticuneira, araticunzeira, araticuna de areia. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de araticum ou quaresma. Porque na época da quaresma é onde ela dá os seus frutinhos amarelinhos, bonitinhos, amarelinhos, assim, rajadinho de preto. E essa planta, as folhas são usadas também para lavar corpos, para desimantar a parte do Ibau Erixá do corpo do falecido. Então ela tem assim várias finalidades, né? A nona senegalensis, Iguiarin em Yorubá, se pedir o mal será feito. Né? O baobá, a Dansonia digitata, que nós já falamos antes, eu gosto muito desse nome, a Dansonia digitata. Ah, isso também. Baobá, rainha de todas as árvores, rei de todas as árvores. Né? Os seus enxãs, seus galhos, são onde pousam
as yamis. Vamos lá. Raiz, ibi, família, ia, tudoá, tronco, oco, né? Iaigbadu, aonde nasceu a vida e aonde a vida se preserva. Ramos, aonde pousaram as outras 200 yamis que vieram ao mundo. Pelo Odu Ossameji, que é um Odu masculino, general dos oceanos, senhor de todas as circulações, que deu luz a Euá, Oiá, Iemonjá e uma série de outras deusas menores, não, de outras deusas ligadas ao culto de Amilxorongá. Né? Yaeleie, as mulheres que contêm a cabaça que tem o pássaro. Vivem nos ramos do baobá. Né? Deve ter sido muito bonita a visão, né? O grande tronco, a grande cabaça, com firmeza de raiz profunda, representando a família Yadu, Yaigbadu, né? E nos seus atoris, os eleiés, veem aquele gama de eleiés e pousam sobre os atoris. Deve ter sido uma visão muito interessante. Infelizmente, nós não estávamos lá para presenciar. Nós temos as histórias e podemos imaginar. O baobá, as folhas do baobá, o baobá faz com que a pessoa tenha um raciocínio lúcido e desenvolva a sua espiritualidade. Temos a gameleira no Brasil. Né? Ficus insípida, a gameleira branca, a qual as pessoas rolam um pano, fazem suas louvações, entregam ali os elementos, que foi a árvore que sustentou a vinda dos orixás. Mas essa foi realmente Igiroko, né, que é a Melissa Celsius, lá na África. Essa história veio de lá. O análogo dela no Brasil é a gameleira branca, que é o Ficus insípidas. Então, é um outro assunto. Né? A Apaoká, Artrocorpus heterofílicos, filos, Artrocorpus heterofilos. Essa árvore, nas raízes dela, vivem as Yamis Oxorongá. Existe uma ligação muito poderosa que diz que a Apaoká, né, é mãe de Oxóssi, né? Inclusive, esse Odé chama-se Odé Agenipapo, né? Odé Arolê, o herdeiro de Apauca, que vive nas raízes da jaqueira. Tem uma historinha que eu ouvi falar do Ifá Tumbi, né, Pierre Verger, que da onde ele morava, ele se dizia não iniciado a culto nenhum. Né? Existe uma sociedade de Obia, onde tem todos os guardados dele em Salvador, né? Uma sociedade muito séria. E ele escreveu muitos livros interessantes. Muitos de nós tivemos na nossa juventude muito acesso ao conhecimento através de Pierre Tumbi Verger, sobre Nina Rodrigues, sobre N escritores, né? Nem tantos. E diz que das raízes do Apaoká, que é o nome africano dessa árvore, vivem as yames, e que Pierre Verger cortava ela até embaixo, mas ela sempre voltava. Odé Genipapo, a Ojei Papo, que é filho de Apaoká, senhor de uma única flecha, Odé Oto Oxóssi, que deu origem ao nome Oxóssi no Brasil. Né? Então, a gameleira, desculpa, o Apaoká, Artrus corpus heterofilos, né, é a jaqueira. Essa planta é destinada às yamis. Né? Essa planta, ela atrai
se pensar mal de uma pessoa, o mal acontecerá. Se pensar bem, o bem acontecerá. Temos a Okinkan, Okinkon, né, que é a cajazeira. A cajazeira, né, Spondias mobbing, Spondias mobbing, a árvore do fortalecimento e origem do axé, aonde as yames vão recarregar suas forças. Cajazeira. Existe uma brincadeira no Brasil colônia que se você recebesse um fruto de cajá, significava venha logo. Cajá, venha logo. Né? A cajazeira, o quincã, as folhas da cajazeira servem muito para banho de herô, para banhos de irê, né? Servem a Ogum. Existe. Eu ouvi, não posso comprovar. Diz que Ogum teria nascido de Yaogun Té, né? Que não é uma coisa muito legal. Eu ouvi isso. Né? Ela apoiada na cajazeira. Por isso se cortaria a Vejé, orou a Ogum na cajazeira. Isso eu ouvi. Levando em consideração que eu sou da história onde Ogum Tobi veio com os outros 200 Eborás para a terra, e quando terminaram o serviço de abrir os caminhos, os outros voltaram e Ogum seria representado pelo Egiopê, a palmeira. Né? Que também é uma árvore masculina, assim como o dendezeiro representa o povo da palha, o Axóicó. Né? E Guimariuô, já tem o nome, que é o dendezeiro. E a árvore da palmeira para Ogum, Egiopê. Às vezes foge um pouquinho o nome. Não reparem que hoje é papo legal, papo tranquilo. Né? Então temos a cajazeira, o quincã, né? A Spondylus mombin, aonde as yames recarregam suas forças. Né? É uma árvore de fogo, ela sobrevive ao calor árido do meio-dia, etc. e tal. Temos então a figueira. Figueira Girocco, porque ela é um ficus insípidas, né? Um ficus indolátria. A figueira. A figueira é uma árvore muito importante nos dias de hoje, a qual todos nós cometemos grandes erros. Né? A figueira pertence também ao grupo das árvores femininas do culto de Yami Oxorongá, aonde, se você pedir perdão, revelar seu erro e constatar que você estava errado e pedir esse perdão, o perdão será concedido. Então, gente, aprendam que a honestidade aos pés da figueira é uma coisa muito importante. Falem só a verdade embaixo da figueira. Né? Tem uma árvore da família dos runtim da paineira, né? A Brossimium Gaudianaldim, Grossinius agarnaldim trecum, que é a mamica de cadela, que faz parte das runtis. A seringueira, Hevea brasiliensis, que faz parte aqui no Brasil e foi levada depois para a África, né? Congo, República Democrática do Congo, aonde ela foi explorada pelo látex. Disse que essa árvore, Hevea brasiliensis, seringueira, que é linda, representa aqui no Brasil a família do Axóicó. Vamos falar do ordalho e vamos arrematar essa situação. Ordalho. Ordalho é uma condição jurídica de julgamento. Árvore do ordalho, a árvore do julgamento. Igirocô, Melissa Celsius, é a árvore que abre o primeiro portal para que o Onibodê nos leve ao Orum Salé, nas suas raízes.
né? O primeiro Orum, aonde Olodumare nos julgará e depois nos destinará aos nossos Oruns, né? Quando falam de ordalho, falam da condição política de julgamento. Existem outras plantas, cactáceos, onde as pessoas eram amarradas se sobrevivessem, elas estavam corretas. Ah, na falta de um juiz, né, dá-se a um elemento onde a possibilidade de sobrevivência é de 1 em 1 milhão, né? Isso a gente vê em muitos casos, Roma, Suméria, onde as criaturas eram amarradas em um tipo de baobá ou um ficus imenso, e se elas sobrevivessem a um período de 7, 3 ou 9 dias ao sol escaldante do deserto, é porque ela era inocente, né? Assim como no tempo da Idade Média, na Idade Média amarravam as mulheres e jogavam dentro do rio, porque se ela boiasse, ela era bruxa, e se ela se afogasse, ela era honesta e ela podia ser encaminhada. Matavam igual, né? Que nem tem a árvore do julgamento de Judas, né? Que na verdade era uma espécie de pata de vaca, né? Que é um Populus tremuloides, né? E daí nos Estados Unidos tem o álamo, que é muito semelhante, que é o Populus. E daí diz que é a árvore dos amaldiçoados, que o galho dessa árvore mataria os zumbis, como eu tinha falado antes, porque seria a árvore que Judas se enforcou. Populus tremuloides, pata de vaca. Mas não é essa pata de vaca que a gente conhece aqui, com aquela folhinha bonitinha, chazinho bom pro rim, não, não é aquela, né? E era uma árvore que dava umas flores bem rosadinhas. Chamando-se a árvore dos amaldiçoados, o pau mataria a estaca, o atori mataria os zumbis, né? Tanto o álamo como a pata de vaca. Se tornou a árvore dos amaldiçoados porque Judas se enforcou nela. Se não me engano, Piero della Lavinia, né, no castelo dos Medici, né, na biblioteca Capone, né, tem uma história que Piero della Lavinia ele se enforcou, né, se jogando na sacada, replicando a punição que o Judas teria feito por ele ter traído a família. Mas isso, né, e ele trazia junto a ele folhas de Populus tremuloides. Então tem muitas árvores que contêm Ire, que contém Ero, que contém Iku. Contém vida, Laie e Iku, que contém força e calma. Tudo pode ser remédio ou veneno. Então temos que ter esse cuidado. Então, essas árvores de ordalho são pela circunstância de julgamento. A da Turinoxia, a da Turipexia também era aplicada, outras punições eram, né, enterrados no deserto, só com a cabeça para fora, e assim por diante. Então, ordalho é a circunstância jurídica de um julgamento onde você pega um elemento para que julgue, você não tenha responsabilidade sobre aquele ato, e se a pessoa morrer, ela. Cada cultura tinha uma posição, a bruxa se afundasse, era inocente, se boiasse, era bruxa, daí tinha que ser esquartejada, queimada, com um cesto de gatos vivos, existia muita coisa. Então, ordalho, planta de julgamento, né, para nós de origem urbana, ela tem uma conotação bem mais suave do que isso, sendo a ficus, a figueira ficus indolatra, a árvore do perdão, onde você pode adquirir o seu perdão e depois partir, pós esse ordalho, ir para a árvore do Irocô, Melissa Celsius, aonde você vai encontrar seu portão e ir, o Onibodê vai te encaminhar, onde o Lorum vai te julgar. Daí não é ordalho, porque não é uma coisa, é um ser superior. Vai te julgar e vai te encaminhar para o seu Ourum. Então, quando se falar de árvore do ordalho,
saibam que é uma circunstância e condição que certos elementos foram usados para julgar, para que as pessoas não se sentissem tão inclinadas a serem culpadas pelo ato no futuro. Gente, hoje era um papo leve, suave, tranquilo, mas como eu falo pra cacete, o papo se estendeu. Africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, unidos pelo axé, esse foi só um papo suave.